Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos ao canal Trade de Valor. Eu me chamo Felipe Dabu e hoje a gente vai falar sobre duas ações com grande potencial de valorização. Duas ações que podem dobrar de preço. Você sabe quais são essas ações? É isso que a gente vai ver depois da vinheta. Antes de mais nada, já deixa o like aqui embaixo, não se esquece também de se inscrever aqui no canal, tem um botão inscrever-se e do lado tem um sininho que diz respeito às notificações. Se você quiser ser alertado sempre que a gente postar um conteúdo novo, sempre que a gente iniciar uma transmissão ao vivo aqui, a gente faz lives diárias e semanais, fica à vontade para clicar no sininho também. Eu gostaria de deixar bem claro que tudo que eu vou estar falando aqui é com base numa abordagem técnica. Então a gente vai estar analisando os gráficos, é tudo com base na análise técnica. Eu não vou entrar no quesito fundamentos aqui, até porque essas duas empresas que eu vou apresentar para vocês não são empresas com bons fundamentos. Uma coisa que eu levo muito em consideração na hora de pensar em investir por um prazo maior, em comprar as empresas e segurar elas por mais tempo, é a lucratividade, né? Afinal, você não vai querer se tornar sócio de empresas que não dão lucro. E essas duas empresas não possuem um histórico de recorrência de lucratividade. Então tudo que eu vou falar para você aqui é com base na análise técnica, nos gráficos que a gente vai ver juntos. Sabendo disso, é importante então que você entenda que essas duas empresas são uma oportunidade de trade, que tem começo, meio e fim. Você deve ter um stop, que a gente vai conversar um pouco a respeito dele aqui também. E é importante que você esteja em constante monitoramento dessas suas ações, que você deve carregar aí por um período bacana de tempo, algumas semanas, quem sabe até alguns poucos meses. Bom, a primeira dessas empresas é a Via Varejo. Desde julho de 2020, a Via Varejo estava consolidando, estava dentro de uma movimentação lateral aqui, nessa região que compreendia desde os R$16 até os R$20, ela estava dentro de um grande retângulo. E essa região de suporte do retângulo, dos R$16 aqui, foi perdida. Desde que essa região dos R$16 foi perdida, o papel começou o que a gente chama de tendência de baixa na análise técnica. O que é uma tendência de baixa? É a formação de topos e fundos descendentes. A gente está indo para um gráfico semanal, então cada barrinha dessa representa uma semana, 5 dias de pregão. E você pode ver que os preços foram caindo devagarinho. As médias móveis, eu tenho duas aqui na minha tela também, uma rosa de 9 períodos que eu uso muito, é uma média de curta duração, e a outra laranja de 21 períodos que é uma média de longa duração. Todas elas exponenciais. Você pode perceber então que o preço começou a construir topos e fundos descendentes e as médias que antes estavam apontadas para cima e na lateralização começaram a se cruzar, agora estão apontadas para baixo. Eu tenho aqui uma tendência de baixa. Quando que uma tendência de baixa termina? Que é o que aconteceu aqui em Via Varejo, que me chama a atenção. Uma tendência de baixa termina quando um topo é rompido. Veja que em tendências de baixa, nunca um topo é rompido, sempre são fundos que são rompidos. Quando dentro de uma tendência de baixa, um topo é rompido, a gente tem o primeiro sinal aqui, ó, de que a tendência de baixa terminou e uma tendência de alta agora é vigente. Veja que tinha uma região de topo aqui que foi marcada na última semana de abril e já na última semana de maio, um mês depois, 4 semanas depois, ela é rompida. E não foi uma barra qualquer que rompeu essa região, não. Essa barra que vocês estão vendo, que eu estou apontando para vocês, é uma barra típica de rompimento, com bastante volume, com bastante amplitude. Você pode ver que a amplitude dessa barra é superior à amplitude das outras barras anteriores a ela. Indica direção, ela abriu praticamente na mínima e está fechando quase que na máxima. Ou seja, os compradores dominaram completamente o mercado nessa semana. Eles aceitaram muito bem essa região aqui de topo como sendo rompida. Então esse é um papel que agora trabalha dentro de uma tendência de alta. Trabalhando dentro de uma tendência de alta, as médias móveis também já estão apontadas para cima. Deixa eu só apagar esses estudos, eu já mostro para vocês. As médias móveis de 9 e 21 estão se cruzando, elas já estão apontadas para cima, antes elas estavam apontadas para baixo. No diário, agora olhando uma outra escala gráfica,
onde cada barrinha representa um dia. A gente consegue ver melhor, né, o dia que esse rompimento aconteceu. Veja aqui a quantidade de volume que a gente tinha nesse dia. Se eu colocar uma média móvel aqui, nesse volume, de 20 dias, eu vou ver que ele foi muito acima da média. Então realmente Via Varejo agora trabalha numa tendência de alta, ela bate nas médias no gráfico diário e praticamente está pronta para subir, tá? Você tem que monitorar o que a partir de agora se você quiser participar dessa movimentação em Via Varejo? Bom, primeiramente você tem que monitorar a curvatura das médias, é assim que eu conduzo toda uma operação em tendência. Então, enquanto a média móvel de 9, que é a rosa, estiver apontada para cima, dá para você ficar posicionado. A hora que ela apontar para baixo, você vai ter um sinal. Óbvio, você vai estar sempre analisando isso no fechamento da semana. Você vai ter um sinal para encerrar a tua posição. Alvo para esse papel. Não existe um alvo específico quando a gente trabalha numa tendência de alta. Mas não é fora da realidade a gente pensar que o papel possa retornar para aquela faixa de R$20. Até o topo histórico dele. R$20, na realidade o topo histórico está bem na faixa dos R$22. Não é fora da casinha a gente pensar que o papel poderia retornar para esse patamar de preço. Então Via Varejo seria um ativo onde eu poderia estar conduzindo o papel pelas médias. Tá? No gráfico diário a gente tem uma entrada agora. O papel parece querer dar continuidade a uma movimentação de alta. Veja que a gente teve toda essa movimentação de alta e agora a gente tem um recuo no gráfico diário. Ele está encostando nas médias e ganhando força. Numa tendência de alta, quando o papel encosta nas médias, ele tende a ganhar força. Assim como numa tendência de baixa, quando ele encosta na média, ele fica cada vez mais fraco. Então, Via Varejo é um dos papéis para a gente ficar monitorando. Pensando em um stop aqui em Via Varejo, eu acredito que esse ponto aqui, 1 centavo abaixo da mínima da barra de rompimento, que conseguiu passar dessa região de topo, conseguiu romper essa região de resistência, passar para cima das médias, seria um bom ponto. Então, 1 centavo abaixo da mínima dessa barra, 12,64. Essa mínima não poderia estar sendo perdida. Se essa mínima for perdida, o mercado vai estar dando a mensagem para a gente que todo sinal que os compradores conseguiram projetar foi vencido, foi negado pelos vendedores. E aí a tua operação, se ela for na direção que a gente quer, que é para cima, conforme ela vai dando certo, a gente vai conduzindo pela média móvel de 9, como eu expliquei, você só vai sair a hora que a média móvel de 9 no fechamento da semana apontar para baixo. Outra ação que eu quero mostrar para você é a famosa Cogna. Sim, a Cogna, que foi alvo de críticas aí, se envolveu um monte de polêmica do meio para o final de 2020, quando começou a cair muito, né? Tinha gente que estava torcendo para o preço chegar a 15, existia até uma campanha para o preço chegar a 15 e o papel acabou chegando mais próximo de 5 do que de 15, né? Mas assim, eu sempre fui um crítico de Cogna, eu não gostava do papel. Como eu falei no começo desse vídeo, não trata-se de uma empresa boa, uma empresa que tem fundamentos. Na época eu não gostava da empresa porque ela estava em tendência de baixa. Agora o cenário começa a mudar um pouco. Veja, o papel que vinha de um zigue-zague descendente, né, com as médias móveis todas apontadas para baixo, a 9, a 21, começa a mudar o jogo. Ela primeiro começa a romper uma zona de topo, a mesma coisa que a Via Varejo fez, que a gente chama de pivô de alta, que é quando o papel rompe uma região de topo. Ó, veja, toda essa região aqui era uma região, no gráfico diário fica um pouquinho melhor de vocês enxergarem, era uma região de inflexão de preço. Primeiro atuou como suporte, aqui, aqui, e sempre que o suporte é perdido, princípio da inversão da polaridade da análise técnica, ela vira resistência. Então virou resistência, a Cogna não conseguia passar dessa região e finalmente ela passou, tá? Nessas 2 últimas semanas, Cogna conseguiu consolidar uma região de suporte no que era antigamente uma resistência depois que o topo foi rompido. E agora o papel tem caminho para subir. Primeiro a gente projeta um alvo aqui de 5,50 para Cogna, que é a próxima região de grande relevância, seria a próxima resistência, a próxima região de memória de preço, e depois Cogna a gente poderia estar trabalhando com um alvo até maior, um alvo que poderia chegar lá nos R$ 9,50. Pelo papel ter um valor nominal baixo, existe uma chance assim desse papel poder dobrar. Então, Cogna é o segundo ativo que me interessa.
De novo, a gente tem que estar sempre monitorando, trata-se de um trade, tem que ter stop e você tem que ter algum critério para monitorar esse papel para saber quando sair, né? No caso de Cogna, eu colocaria o meu stop abaixo desta barra aqui que provocou o rompimento também da região de resistência, aqui por volta dos 4,17. E você poderia estar trabalhando da mesma forma, com a condução pela média móvel de 9, ou seja, só quando a média móvel de 9, que agora está apontada para cima, e se o papel for na direção que a gente almeja, né, para cima também, ela deve continuar apontada para cima a média, só quando a média móvel de 9 apontar para baixo que você vai ter um racional técnico, embasamento técnico para abandonar o barco, para sair da tua posição. Mas basicamente Cogna é outro caso aí de um ativo bem interessante, né? Só olhando o gráfico diário para mostrar para vocês, ele rompe, né, com bastante volume, volta para testar a região rompida, a região de resistência, e de novo, pelo princípio da polaridade, da inversão de polaridade, a região de resistência quando rompida vira suporte, assim como o suporte quando perdido vira resistência. E ele entra aqui comprando, né? Veja que existe um fluxo comprador muito grande próximo dessa região agora de suporte, entrou inclusive um volume bem legal. Vale mencionar para você também que a gente está dentro de um ciclo de alta dos papéis de consumo. Se vocês observarem o nosso mercado, o Ibovespa, que é composto aí por diversos papéis e diversos setores diferentes, essa alta toda do final do ano passado, né, e do começo desse ano até agora, foi desencadeada na maior parte pelos papéis do setor de materiais básicos, pelos papéis atrelados a commodities, né? CSN, Gerdau, Usiminas, Vale, Braskem, Unipar, enfim, diversos papéis do setor de materiais básicos. Esse setor está perdendo a força, a gente vê um fluxo de capital saindo desse setor e indo para outros setores, ficando mais espalhado no mercado, mas principalmente o setor de consumo, que passou a ganhar bastante força. Olha como esse setor estava meio esquecido, uma região importante também de topo foi rompida, teve um pivô de alta que tende a retomar a tendência de alta dos papéis do setor, a maioria dos papéis do setor estão bem fortes, né? Tá indo em busca do topo histórico aí. Então, pessoal, esses são os dois papéis que eu acredito serem verdadeiras oportunidades, tá? Lembre-se, é um trade, pode falhar, tá? Isso aqui vale a pena ressaltar, não é nenhuma recomendação de compra, não é nenhuma indicação, não é dica. Eu estou mostrando para vocês alguns critérios técnicos que me levam a acreditar que duas ações podem subir. Você vai tomar as suas decisões e as decisões que vocês tomarem vão ser responsabilidade inteiramente de vocês. Agradeço muito pela presença aqui, não deixem de compartilhar, é muito importante que você compartilhe esse conteúdo, que você deixe o teu like, né, o teu joinha, como se diz por aí aqui embaixo, e se inscreva aí no nosso maravilhoso canal. Valeu, pessoal!